Bom, doutor William, a gente sabe que infelizmente nem todo mundo planeja uma gestação. O ideal é que realmente se planeje uma gestação? Verdade. Esse acompanhamento pré-natal, né, como o nome fala, pré-natal, pré-nascimento, deveria idealmente começar pré-concepcional, né? Antes da concepção. Quando o casal realmente planeja que vai ter uma gestação, deve já procurar um ginecologista obstetra para fazer alguns exames iniciais e começar esse acompanhamento. Isso. Bom, o casal, ele é interessante que às vezes a gente conversa e pergunta, pessoas que se casam sem nem saber se o outro queria ter um filho ou 5 filhos, né? Ou tem gente que hoje em dia está optando por não ter filhos e às vezes a mulher quer uma coisa, o marido quer outra, então é muito importante que já se converse isso até antes mesmo do casamento, não é, doutor William? Verdade. O planejamento familiar é fundamental, né? Nós temos nesse momento uma diminuição das nossas natalidades mesmo, né? Os casais estão optando por ter menos filhos por várias questões e fundamental também lembrar que a mulher tem deixado para engravidar no momento da vida em que ela já está mais bem resolvida do ponto de vista profissional, né, financeiro, e com isso a gravidez numa gestação que a mulher tem mais idade, ela não é velha, mas ela já está com seus 32, 35, 36 anos, então no segundo filho já está com 38, 40, isso pode trazer alguns problemas, algumas doenças que têm que ser acompanhadas de perto no pré-natal. É verdade. Antes da gente entrar já, né, diretamente no pré-natal, mais uma pergunta, teria uma idade ideal para a mulher engravidar e o limite aí? Você citou aí os 32, 35, antes me parece que eram 37, assim, nossa, o limite. Não, na verdade, ainda mais com as técnicas de fertilização assistida, né, que nós temos hoje, nós não temos um limite, assim, superior para a gente pensar em gestação. É certo que uma mulher de 40, 42 anos, ela é uma mulher muito jovem ainda, mas os ovários dela já são ovários bem com menos reserva, né? Já tem uma reserva ovariana bem menor. Então, para uma gestação natural, esse seria mais ou menos uma gestação que a fecundação é natural, né? Esse seria um limite superior. Mas com as técnicas de fertilização assistida, não tem limite. Sim, a gente estava perguntando natural mesmo, né? Para que essas mulheres que estão adiando, eu conheço mulheres que adiaram muito por vários motivos. Pode... Não? Não, é só isso mesmo, que elas adiaram muito. Depois, quando resolveram ter com 39, 40, naturalmente não conseguiram ter e tiveram até algumas perdas, né? Então, realmente a gente tem que estar atento a isso, né? Eu mesma sou uma delas que adiei e quando eu tive 2 perdas antes da minha filha, a primeira filha, e depois tive as 2, graças a Deus, mas eu também não deveria ter adiado tanto. A gente, acima de 35 anos, realmente, a incidência de algumas malformações aumenta, né? E aí vem essa perda, entre aspas, que, pensando de uma forma seletista, né? A gente, na verdade, o processo é muito perfeito. A natureza quer que você tenha uma gestação perfeita e um bebezinho perfeito. Se alguma coisa dá errado nesse processo, eu falo com meus pacientes que tem um cara sentado lá em cima no computador, ele fala assim, esse nenenzinho não vai ser legal para a Márcia. Então ele vai lá e deleta, e a gente considera isso uma perda, mas na verdade é um ganho de aprendizado, de crescimento para uma gestação futura de um bebê saudável e perfeito, como você mesmo acabou de falar que teve. É verdade, graças a Deus. E realmente eu agradeci a Deus, eu falei, Deus sabe mesmo de todas as coisas, e se não foi para frente é porque não estava bom, né? E eu tenho 2 princesas lindas, graças a Deus. Bom, doutor William, então vamos começar então com o pré-natal. A mulher que planeja, como a gente falou, ela tem vantagens, porque antes de engravidar, ela já pode começar a tomar, eu esqueci até o nome, porque já tem tanto tempo. As vitaminas, né? As vitaminas que são importantes, o ácido fólico. Por que é importante a mulher já fazer, aquela que está pensando assim, estou começando a planejar, até para aquela que quer planejar, é importante fazer uma consulta, e não tomar porque a vizinha falou, porque... Exatamente, né? Exatamente. Na verdade, nesse período pré-concepcional, é preciso, inicialmente, balancear bem a alimentação, né? No Brasil, nós temos, por lei, a obrigação de que todas as farinha de trigo que a gente consome em casa, né, sejam enriquecidas com ácido fólico.
Então, a incidência de malformações, né, da medula, malformações do tubo neural, que a gente fala, por causa disso diminuiu muito. Mas mesmo assim a gente ainda faz uma suplementação de ácido fólico até 14 semanas de gestação, né? E isso pode começar bem antes. E claro, associado à mudança de hábitos, adquirir hábitos saudáveis. E se porventura, né, essa mulher que pretende engravidar tiver algum vício, né, o cigarro, né, a bebida, é uma hora também de pensar em ficar um tempo sem fazer uso dessas substâncias que podem fazer mal à formação do bebê nesse primeiro momento. Né? E não existem níveis seguros para esses consumos durante a gravidez. É verdade. Na verdade, o ideal seria parar. Os 3 primeiros meses são muito importantes, não é, doutor William? São talvez os meses fundamentais ali nessa formação mesmo do bebê. Então, todo cuidado tem que ser redobrado nesse princípio. A mulher que já tem uma vida saudável, uma alimentação saudável, uma prática de atividade física, ela já tem uma vantagem de saúde mesmo, de preparação do seu corpo para receber esse bebê do que outras que não têm uma alimentação saudável, tem muita gordura no corpo, muito açúcar. Sobrepeso, né? Sobrepeso. Sim, esse preparo é fundamental, né? E é claro que eu falo sempre para as pacientes também que você estando grávida, você deve ser feliz, deve curtir a sua gravidez, né? Não pode ficar também neurada, achando que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa de errado, né? Achando que a qualquer momento nós estamos num filme de suspense e tocando aquela música e pam, vai acontecer alguma coisa. Eu falo sempre, o processo foi feito para dar certo. Eu brinco que quem inventou esse negócio sabia muito bem o que estava fazendo. Então a gestação é um momento de ser feliz também, de se permitir, de fazer atividade física, aeróbica, de baixo impacto, né? O Pilates é uma ótima sugestão, a hidroginástica também, né? E curtir esse momento, essa expectativa da chegada com prazer. Né? Verdade. E não preocupada. Eu brinco que às vezes as pacientes, quando estão gestantes, elas se tornam alvos fáceis, né? E todo mundo quer falar alguma coisa para a gestante. É verdade. Então, deixem as grávidas em paz. Ótimo, né? Conselho, doutor William. Porque sua barriga está muito grande, está muito pequena, está quadrada, está pontuda. Esse neném vai nascer de 39, de 40 semanas, quando vai nascer? Não sei. Não sei. Eu não sei, meu obstetra não sabe, agora que quiser nascer, só vai Deus nascer. Sabe. É verdade, é muito engraçado mesmo. Depois a gente pode continuar, porque a gente ri, né, gente? Agora é engraçado, mas realmente é cada uma que a gente escuta que é muito engraçado. A pessoa que só tem homem e engravidou de novo, e aí, nossa, mas agora tem que vir uma menina, como se a pessoa tivesse como escolher, sim, não é? E vice-versa. Então é muito engraçado. E nesse contexto, né, a gestante já está fragilizada, né, emocionalmente já está angustiada. E eu sempre falo assim, quer falar alguma coisa para a gestante? Fala que ela está linda, fala que o parto dela vai ser como ela planejou, fala que Deus vai abençoar esse momento, que ela vai ser muito feliz, que ela vai ser uma mãe ótima. E fica aquela angústia, né? Será que você vai dar leite? Não vai? Você quer parto normal mesmo? Você quer cesárea? Fica todo mundo em volta delas como se elas fossem um ET, né? Um serzinho diferente. Não, a gestante é uma mulher que está se preparando para receber no seio da sua família um bebê, mas que precisa de viver, de seguir a sua vida normalmente sem essas interferências externas. Gente, tem gente que fala que sonhou, né? Sonhou que não sei quem estava perdendo o filho. Adoram falar para gestantes que se você falar, se está com a orelha coçando, a fulana, amiga do ciclano, do prédio, do apartamento vizinho, começou com uma coceira assim na orelha e perdeu o bebê. Gente, adoram falar para gestantes que elas vão perder o bebê. Que coisa, né? Porque tem gente que é cruel, sem noção, sem bom senso, mas você que está assistindo a gente não é desse tipo de gente, né? Você é pessoa carinhosa, que sempre tem palavras boas. Às vezes nem é de maldade, sabe, Márcia? É verdade. Mas a gestante está tão sensível que ela tem essa receptividade. Com certeza. E com o advento da internet, das buscas no Google, né, a gestante tem tentado participar cada vez mais do pré-natal, mas é fundamental sempre buscar orientações de qualidade, buscar orientações que tenham, né, um lastro de boa evidência, de boa prática, de boas evidências científicas atrás disso. E não ficar lendo qualquer coisa, nem acreditando em qualquer coisa que algumas pessoas falam na rua. É verdade. Porque muitas pessoas ficam na dúvida, quando eu faço o primeiro ultrassom? Assim que eu descubro que eu estou grávida, eu preciso fazer? Quais são os primeiros exames que são preconizados?
Na verdade, a gente solicita durante a gravidez ultrassons para ver coisas diferentes, né? O primeiro ultrassom, ele deve servir basicamente para poder a gente visualizar o neném e, através da medida do bebê, datar a gestação, estimar a data provável do parto, né? É fundamental que esse ultrassom seja feito aí entre 8 semanas de gestação, entendendo que as pessoas que às vezes confundem ainda meses, semanas, né? Uhum. A gente começa a contar a gestação a partir da data da última menstruação, até porque a gente não sabe quando foi a fecundação, né? Então a gente estima pela data da última menstruação da mulher. Então a gente começa a contar a gestação às vezes 2 semanas antes, porque a fecundação às vezes acontece no período fértil dela, que, considerando uma mulher com um ciclo de 28 dias, seria 14 dias depois da primeira da última menstruação. Então, ali com 8 semanas, a gente tem 7 semanas, a gente tem um embrião que dá para a gente uma certeza boa da data provável do parto. Né? A partir de então, existe um ultrassom que é muito importante, que é feito até 13 semanas e 6 dias, né? Até praticamente 14 semanas de gestação, que é o ultrassom que visualiza a translucência nucal e a presença do osso nasal. Né? Essas duas características do ultrassom deixam a gente mais tranquilos no que diz respeito a síndromes genéticas, né? Síndrome de Down, Klinefelter e outras síndromes que podem ter na formação do bebê. E a seguir, algumas pessoas acabam não aguentando de curiosidade, né? Ali com 16 semanas, com 17 semanas, sempre fazem aquele ultrassom para poder saber o sexo do bebê, né? E tem aquele 3D também, né? Que hoje em dia, não sei se é 4 ou 3D, que vê o bebê muito bem, quase que tira uma foto do bebê. A tecnologia, as minhas não ficaram boas, nenhuma das duas cooperou na época, acho que elas queriam surpresa. Mas eu vejo algumas que são tão perfeitas, né? Aí depois a gente faz a ultrassonografia morfológica, e essa sim é uma ultrassonografia muito importante, né? Porque avalia a formação do bebê, todo o corpinho do bebê, né? Os dedinhos, está tudo ali, está tudo bonitinho, se o coração está bonitinho, se ele está bombeando sangue bonitinho, tem 4 câmaras, enfim, toda a formação do bebê. E o 3D que você comentou, a ideia, a época ideal para estar fazendo é 28 a 32 semanas, né? E realmente é uma reconstrução tridimensional do rostinho do bebê. A maioria deles, você falou que é muito perfeito, eu não sei se é porque eu vejo muito. Você acha tudo igual? Eu acho tudo igual. Tudo cara de, porque, na verdade, o bebê... Você vai falar que é cara de joelho, não é cara de joelho, não. É porque ele está todo inchadinho. Ele verdade. Nós temos que entender que ele está dentro da água, dentro da bolsa. E lá ele fica todo inchado. Eu me lembro que eu conheço algumas pessoas que ficam esperando o parto normal, que é ideal realmente, né? O parto normal é muito melhor para a saúde da mulher, apesar da gente ser campeão no Brasil aí de cesáreas, né? Eu queria muito parto normal. Título vergonhoso, né? Eu queria muito parto normal, não tive. Minhas filhas nasceram prematurinhas, uma com 34, outra com 36 semanas, e ótimas, não ficaram nem um dia no hospital. As duas apressadinhas. Reflexo de uma boa assistência pré-natal. Isso mesmo, graças a Deus, né? Apesar de eu já estar mais velha, mas aí Deus me abençoou, foi tudo bem. Mas eu conheço pessoas que às vezes relatam que o bebê começou a correr um certo risco. É a importância também desse acompanhamento do profissional de orientar esse casal nessa espera, porque claro que é o ideal, é melhor esperar pelo parto normal, mas quando que isso tem que ser analisado ali, 39, 40 semanas, o bebê não nasce, e aí? A gestação humana, ela tem até 41, 42 semanas na literatura para se resolver, né? Eu brinco com os pacientes no consultório que fruta madura cai do pé. Então, na hora que o nenenzinho está madurinho, ele resolve nascer. Mas é claro que, quando vai chegando próximo das 41 semanas, a mulher já está cansada, já está com o corpo já no seu limite, porque as alterações no corpo da mulher durante a gravidez implicam muitas dificuldades para ela, mudança no centro de gravidade, né? Anda com as pernas mais abertas, com dificuldades, né? O aumento do volume de sangue que circula, tudo isso, o útero gravídico pesando ali no rim, pesando ali nas estruturas da barriga, tudo isso dificulta um pouco e a mulher
cansa também, né? Então, assim... E a ansiedade de ver o bebê. A ansiedade de ver o bebê. Até 41 semanas a gente espera com tranquilidade. A partir de 41 semanas, com um aumento pequeno do risco de acontecer um evento desfavorável, a gente opta pela indução do parto ou pela cesariana, se for também a indicação e o desejo da paciente. Né? Tem outros tipos de parto hoje em dia também, né? A gente fala sempre do parto normal, do parto cesariano. Agora tem parto de cócoras, tem parto natural. Quais são os outros tipos de parto que as pessoas podem hoje em dia conhecer? Eu acho que é mais importante conhecer, analisar, o casal conhecer e optar, né, por aquilo que ela acha que tem. Parto humanizado. Parto humanizado. Então, assim, se a gente fosse falar só de parto, a gente tem que separar um programa só para parto. Né? Só para citar. Porque a gente tem realmente esse perfil de assistência, né? O parto humanizado, humanizar a assistência, não pode ser entendido como abrir mão das tecnologias que a gente tem para assistência segura à mamãe e bebê. Né? Na verdade, a família em si que está grávida, né? Não nasce só um neném, né? Nasce junto um pai, nasce uma mãe, e aí naquele momento ela quer e merece e precisa protagonizar aquele momento. Humanizar a assistência é tornar aquele momento único para ela. E para o nascimento do bebê dela ser o nascimento dela. Né? Para quem está às vezes na assistência, de maneira rotineira, isso vai se tornando tão repetitivo que é mais um bebê que nasce, mas para aquela família é o bebê dela. Então é fundamental que ela tenha essa assistência com todo carinho, respeito às preferências dela, sem abrir mão da segurança do processo. Né? Atravessar essa ponte do nascimento baseado em boas evidências científicas, baseado no que existe de boas práticas obstétricas, mas também respeitando todos os desejos da família, deseja a privacidade daquele momento, né? Até na cesariana, né? Você pode humanizar a assistência quando você evita fazer comentários que não têm a ver ali com aquele nascimento, né? Lá fazendo a cesariana, o anestesista comentando do futebol, do final de semana. O que o bebê tem a ver com aquilo, né? Ou da política, o obstetra conversando da política. Ainda mais a política hoje em dia, você não tem que falar nunca no momento desse. Então, esse é o momento de respeitar aquele momento do nascimento. Né? Isso é humanizar a assistência. Verdade. Né? Agora, o parto natural que você falou é aquele em que a paciente abre mão das intervenções, né? Quer seja anestesia, quer seja o soro, né, que faz aquelas contrações, ela opta por uma assistência mais natural e com a não intervenção, muitas vezes o parto tem a tendência a ter muito menos complicações. Né? Quando você opta por uma intervenção, é preciso realmente fazer essa intervenção se ela é necessária. Quando você rompe a bolsa, por exemplo, numa paciente de trabalho de parto, ou quando você liga um soro, muitas vezes vai gerando mais dor, aí ela pede anestesia, a anestesia dificulta um pouco os movimentos que o bebê faz no canal de parto, enfim, toda essa condição. Ok. Né? Bom, eu preciso, meu tempo já acabou, mas eu preciso só te fazer mais uma pergunta, que acho muito importante, que a gente não citou, a questão de quais doenças podem ser tratadas com o bebê ainda na barriga da mãe. Sem dúvida. Né? As doenças maternas que podem influenciar nesse processo de gravidez, parto e pós-parto são várias, né? E a gente pode identificá-las desde o exame físico, né? A medida da pressão da mãe, né? A questão do ganho de peso durante a gravidez, que deve ser sempre acompanhado por equipe multiprofissional, com nutricionista, né? E aí tem a questão também da altura da barriga, que a gente pode avaliar se tem muito líquido, se tem pouco líquido, ou fazer uma análise, sujeita, né, suspeita de que tenha pouco ou mais líquido, e os exames de sangue, de urina, né, exames laboratoriais, né, que todos eles podem avaliar o nível de glicose, o nível de hemoglobina, para uma possível anemia. Já acontece uma anemia fisiológica da gravidez, né? Se essa anemia é maior, nós temos mais ainda problemas com relação a isso. Né? E outros exames de infecção também, né? HIV, sífilis, toxoplasmose, hepatites, né? Que podem ser transmitidas de maneira congênita e nós devemos oportunamente no pré-natal descobrir e tratar. Ok. E o bebê?
tem o que o bebê pode apresentar, que pode ser tratado durante a gravidez, alguma intervenção cirúrgica, só resumidamente, porque é muito complicado essa assunto. Nossa, se a gente for falar de medicina fetal aqui, nós vamos ter mais um terceiro programa. Bota água nesse arroz aí. Põe água no arroz. Vamos fazer um feijão também, gente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.